Graça e paz, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, deste dia de vida, para meditar na poderosa palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, e na companhia do Espírito Santo. A leitura bíblica diária de hoje, terça-feira, 28 de maio de 2024, está localizada na carta de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 13. Tiago 1:13 diz assim a poderosa palavra do Senhor. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, líder em Jerusalém, ali na igreja, na época da igreja primitiva. Então escreve esta carta para a igreja, para os judeus convertidos ao Evangelho de Jesus, aos cristãos, e ele diz a respeito da tentação interna, de dentro para fora. Nós temos a natureza adâmica, nós temos intrínseco em nós o pecado original, e se nós não tivermos o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, nós podemos cair nessa tentação, nesse engodo, sermos enganados, a nossa própria consciência nos enganar e nós cometermos atitudes que vai desagradar a Deus, e através dessa atitude ela é caracterizada pelo pecado, e o pecado consumado ela gera morte. Então o texto está dizendo da morte aqui espiritual, que é o afastamento de Deus do ser humano, o afastamento do ser humano para com Deus. Então, a Bíblia diz que para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é santo. Nós entristecemos quando nós pecamos, e quando nós pecamos, o Espírito Santo ele se afasta de nós, porque a Bíblia diz que nós somos casa de Deus, templo e morada do Espírito Santo. Então, nós temos que estar vigilantes na nossa caminhada, analisar todas as situações, ponderar todas as nossas decisões, sempre com oração, sempre com o nosso pensamento ligado no trono da graça de Deus, porque é do alto, é do Pai das luzes que desce toda a boa dádiva, e nele não há sombra de variação, não há dúvida. Então, dessa maneira, quando nós temos no nosso coração a palavra de Deus, quando nós sabemos que nós precisamos melhorar a cada dia a nossa performance de cristão, precisamos estar em constante oração, precisamos consagrar nossa vida, estudar a palavra de Deus sempre, porque ela é nosso manual. Nela nós encontramos a vida eterna e nós encontramos nela todo um respaldo para termos uma vida de assertiva, uma vida de santidade, fugir da aparência do pecado, do mal, e também nós para lutarmos contra as nossas vontades carnais. A nossa alma, ela geralmente ela cede à vontade da carne, aí nós pecamos, porque nós não andamos em espírito. Porque para nós estarmos fortalecidos, nós precisamos que o nosso espírito seja vivificado. Eu creio na tricotomia, espírito, alma e corpo. E precisa haver esse equilíbrio para que nós possamos andar de acordo com a vontade de Deus, para que nós não venhamos cair neste engodo, para que nós não sejamos enganados por nós mesmos, e para que o Espírito Santo continue morando em nós, e para que a gente tenha uma vida de comunhão com Cristo, na presença de Deus, perseverando, porque a caminhada é longa, e o Senhor, a Bíblia diz que Ele aprova os passos do ser humano
quando as suas atitudes são boas, né? E ainda que nós venhamos tropeçar, Ele não nos deixará prostrado. Ele nos levanta com a sua destra de justiça. Para isso, caminhar com Cristo. Para isso, resistir às tentações internas, glorificando e adorando a Deus em todas as oportunidades da nossa vida. Que o Senhor Jesus continue nos ajudando, porque Ele é maravilhoso e Ele é o nosso Senhor e Salvador. Amém.